ao qual nós já fizemos referência algumas vezes durante as nossas aulas, com base naquele texto e também com base no PowerPoint que eu vos enviei. Não sei se já leram, pelo menos o texto acho que já leram, portanto, primeiro perceber o que é chamado no texto de viragem antropológica, que não é uma noção assim muito difícil, e depois também ver, portanto, algumas ideias básicas desses autores associados normalmente a essa problemática da viragem antropológica. De forma que, tanto a partir deste momento, portanto, se alguém quiser, portanto, fazer uma consideração com base no texto que leu e também com base no PowerPoint, nós podemos, sim, fazer uma pequena referência ao texto e seguir com algum dos dispositivos do PowerPoint para discutir algumas das questões que entenderem serem necessárias. E, sendo assim, todos leram o texto de 2 páginas que eu vos mandei? Estou a perguntar se todos leram o texto. Eu li a primeira página. Portanto, a primeira tem alguma referência, mas a segunda é muito mais clara, das 2 páginas, não é? Então, o que é que nós poderíamos chamar de viragem antropológica, segundo este autor? Sim, professor. Sim ou não? Ok, professor. Eu vou deixar os colegas intervir, vou fazer uma coisa urgente e depois eu vou falar. Desculpa lá. Professor, eu percebi que é a substituição da religião pela filosofia. Ou seja, o homem passa a ser o centro. Mais do que o centro, dizer o fundamento, não é? Pois. Sim, o fundamento. Exato. Não é que não se não é que não se pense mais em Deus ou em outras coisas, não. Tudo isso é feito agora a partir do modo humano de conhecer, não é? E sendo assim, portanto, o homem é agora, como nós já tínhamos dito, o princípio não só do ser, mas também do saber. Então, reparem que nessa lógica, então, tudo é ideia do ser ou ideia de Deus, portanto, mas onde é que estão as ideias? As ideias estão dentro da razão humana. Então, sendo assim, nós podemos dizer que essa viragem pode ser utilizada em 2 palavras, em 2 considerações muito simples. A primeira, que diz, portanto, que tem a ver com o foco, sobretudo, no homem e na sua razão, como princípio do ser e do saber, e, em segundo lugar, também com a convicção de que não se pode abordar nem o ser, nem Deus, nem nada, sem ter em conta o contributo da subjetividade ou da razão humana. No fundo, portanto, nós podemos dizer que é o foco no homem e, sobretudo, nas suas capacidades. Portanto, não se pode pensar nem no ser, nem Deus, sem ter em conta o homem, que é o único ente, ou o único ser capaz de conhecer, portanto, essas entidades. E, então, o texto faz-nos referência, portanto, a esse tema e diz que há uma diferença substancial entre a viragem antropológica até Kant, até o século XVIII, e a viragem antropológica que aconteceu depois de Hegel. Portanto, alguém quer esclarecer aqui um pouco?
Portanto, querem participar ou devo indicar alguém para participar? Professor, boa tarde. Professor, eu percebi que a varagem, tanto até antropológica, foi um período denominado de hegeliano, em que construíam um fundamento para a compreensão do universo e da sociedade humana, em que não era o Deus, e nem o absoluto, mas sim o próprio homem é que estava próprio no centro. Pronto, não sei se ficou clara a minha pergunta. Era a seguinte ideia. Portanto, essa viragem antropológica, evidentemente, como diz o autor, começou muito atrás. Não é? Começou, por exemplo, com os inícios da profecia moderna, quando se pôs a razão humana, a subjetividade, por isso é que se diz da carta o criador da profecia moderna. Porquê? Passou o tema da reflexão filosófica, deixou de ser o ser, não é? Passou a ser o cogito, ou o pensamento humano com o princípio do ser e do saber. E, no entanto, até o século XVIII, portanto, embora esses autores tenham destacado o papel da subjetividade, da razão e do pensamento no conhecimento de Deus e do ser, no entanto, o autor diz que nunca esses autores quiseram substituir por completo Deus pelo homem. Mas que isto foi algo que aconteceu depois da morte de Hegel. Não é? Hegel morre em 1831. E depois desse período, portanto, os autores que aparecem acusam Hegel de ser, na verdade, mais que um filósofo, acusam-no de ser um teólogo disfarçado. Não é? Ser um teólogo disfarçado. A ideia de que a sua filosofia, quando ele falava de coisas como o absoluto, de ideia, portanto, isso era teologia disfarçada. Não é? E a acusação vem sobretudo de Feuerbach. E diz, na verdade, a filosofia de Hegel era uma teologia disfarçada. Mas a nova exigência que aparece a partir de Feuerbach, nomeadamente dos hegelianos de esquerda, também havia um grupo de seguidores de Hegel que eram chamados os hegelianos da direita. Mas os que mais se destacaram enquanto filósofos foram os hegelianos da esquerda, onde nós temos todos esses nomes que nós temos aqui, portanto, são figuras do hegelianismo da esquerda. Portanto, sabem, a distinção entre esquerda e direita, portanto, na política, funciona um pouco dessa forma. Portanto, a esquerda está mais associada a causas de pobreza e coisas do género, portanto, a direita está mais associada, portanto, à ideia de progresso, de desenvolvimento, portanto, etc. Em todo caso, a acusação que pedem sobre Hegel é de que, na verdade, a sua filosofia era uma teologia e que isso não estava a ajudar o homem, portanto, a progredir na lógica daquilo que tinha-se sonhado com o iluminismo, que era iluminar o homem, deve iluminar a si mesmo através da ciência, da razão e do conhecimento, e não, portanto, através da religião. Que a acusação é que, na verdade, a filosofia de Hegel era uma filosofia religiosa. Então, aparece um conjunto de pensadores que nos dizem, não, devemos afastar este estilo de filosofar, que, no fundo, é uma teologia disfarçada e, no seu extremo, substituir o tema principal, que é Deus, por nós mesmos, que somos homens. E é nesse sentido que, por exemplo, Marx, embora não esteja aqui no dispositivo, Marx diz, para que o homem viva como ele deve viver, Deus deve morrer. Devemos substituir a ideia de Deus, portanto, pela ideia do homem. E, portanto, há quem também critique alguns destes pensadores, nomeadamente o Max Stirner, diz que, na verdade, Feuerbach substituiu Deus pelo homem, mas que divinizou o homem. Não é? A ponto de dizer que o homem era infinito. Não é? Feuerbach fala disso, sim. Fala disso quando ele diz que, enquanto espécie, enquanto género, portanto, que o homem é infinito neste sentido. Portanto, bom, a história prova que até hoje nós, portanto, não acabamos, mas nós não temos garantia de que nós não vamos acabar. Portanto, a nossa vida acaba,
mas a espécie continua. Então, é nesse sentido que ele fala de infinitude do homem. Então, há aqui uma diferença. Os primeiros, portanto, quando falaram de pensar o ser e Deus a partir do homem, nunca tencionaram substituir por completo ou eliminar o Deus. Mas, portanto, os que vieram depois de Hegel, portanto, eles sim fizeram a apologia de que era preciso, portanto, acabar com Deus para que o homem pudesse viver. Então, daí que nós temos a pergunta na parte final que diz como será a vida humana, não é? Depois da morte de Deus. Portanto, e Jaspers disse sobre isso, que dizia ele, desde a Segunda Guerra Mundial, que nós temos uma convicção cada vez mais clara do que é isso, né? De que de facto, portanto, nós estamos a viver, portanto, esta expressão que Nietzsche chamou de morte de Deus. No entanto, há que ter alguma reserva, portanto, quando se fala desse tema, sobretudo de Nietzsche, porque se puderem perceber por alguns dispositivos, sobretudo na parte final, Nietzsche, quando vem falar desse tema, muitos outros autores já tinham falado desse tema. Aliás, é um tema cristão, não é? Morte de Deus, morte de Cristo. Não é? Portanto, não é um tema inventado por Nietzsche. Não é? Nietzsche, quando vem falar desse assunto, Lutero já o tinha feito, Hegel, não é? Na Fenomenologia do Espírito, já o tinha feito, vários autores, poetas alemães, portanto, já tinham referenciado a questão da morte de Deus. Embora aquilo que se ensina aos alunos do liceu diz que foi Nietzsche. Mas Nietzsche praticamente veio quase na parte final da história, portanto, falar desse assunto. Então, eu sintetizo aqui a diferença. Portanto, a primeira viragem antropológica foca, sim, na razão, no homem, mas não tenciona eliminar Deus. Não é? A segunda viragem antropológica, aquela que acontece depois de Hegel, essa sim, portanto, quer substituir por completo Deus pelo homem. Não sei se está claro ou se há alguma confusão aqui, alguma pergunta que queiram colocar. Poderia repetir, se faz favor, professor? Portanto, alguém acha que entendeu? Senhor, essa explicação, sim, senhor. Essa parte não entendi. Portanto, portanto, estou a dizer que... Sim. Estou a ouvir? Essa explicação da primeira viragem antropológica com Hegel, né? Portanto, a ideia aqui é mostrar uma diferença essencial entre a viragem antropológica antes de Hegel e a viragem antropológica depois de Hegel. Okay. Antes de Hegel, nós podemos dizer que essa viragem terá começado nos inícios da filosofia moderna, em Descartes, não é? E em Kant, sobretudo quando Kant diz que todas as questões da filosofia se resumem ao homem. No entanto, o texto demonstra-nos que essa primeira viragem antropológica não tinha por objetivo substituir por completo Deus pelo homem. Okay? Mas que, depois de Hegel, que apareceu um conjunto de seguidores de Hegel, não é? Eles todos eram hegelianos, por isso são chamados hegelianos da esquerda. Há também os hegelianos da direita. Portanto, fica um trabalho de casa de verem quem são os hegelianos da direita. Que esse conjunto de pensadores chamados hegelianos da esquerda acusaram Hegel de ter feito não uma filosofia, mas sim uma teologia. Que a filosofia de Hegel sobre o absoluto, sobre a ideia, que na verdade isso era um pensamento teológico acerca de Deus. E que eles queriam afastar de um tipo de filosofar teológico dessa forma. E aí então propõe a ideia do tal programa, é substituir o tema da filosofia, deixa de ser Deus, passa a ser o homem. E é essa, portanto, a perspectiva que é profundamente diferente da primeira viragem antropológica, ou seja, antes de Hegel. Portanto, os que chegam depois de Hegel propõem a substituição
Deus pelo homem. A substituição da religião pela filosofia baseada na razão. Portanto, é basicamente esta a diferença entre a primeira viragem antropológica antes de Hegel e a viragem antropológica pós-hegeliana. Professor, só para ver se eu entendi. Então, a primeira viragem antropológica tinha começado no início da filosofia moderna. E o objetivo era, por completo, substituir Deus por homem, certo? A primeira? Não, portanto, a primeira não tinha por objetivo substituir Deus pelo homem, mas simplesmente mostrar que não era possível pensar nem Deus nem o ser sem ter em conta o homem e a sua razão. Então é o segundo que tinha por objetivo substituir Deus pelos homens, a segunda viragem antropológica? A segunda é muito mais radical. Não é? A segunda, portanto, por assim dizer, elevou o homem quase à categoria de algo divino. Não é? Portanto, na verdade, reparem que Feuerbach vai nos dizer que Deus, na verdade, ele diz, o meu problema não é explicar se Deus existe ou não. O meu problema, Feuerbach, é explicar em que consiste essa coisa que nós chamamos de Deus. E ele diz, essa coisa que nós chamamos de Deus, na verdade, são todas as características que o homem gostaria de ter, mas que as leva a uma categoria de perfeição. O homem é finito, pensa num ser infinito. O homem é impotente, pensa num ser omnipotente. E assim sucessivamente. Então, diz, na verdade, isso que nós chamamos de Deus é, na verdade, o homem elevado à categoria de perfeição. E o conceito fundamental que estou a dizer aqui, que eles vão buscar a Hegel, é o conceito de alienação. Vou explicar em que consiste esse conceito, alienação. Alienação, portanto, se vocês estiverem, por exemplo, a produzir, não é? Mas não usufruem daquilo que vocês produzem, nós podemos dizer que, enquanto trabalhadores, estão alienados, não é, do vosso capital. E essa era a ideia de Marx. Os trabalhadores estão alienados, daí ainda hoje a ideia de Partido dos Trabalhadores. Os trabalhadores não estão a usufruir daquilo que eles mesmos produzem. Estão alienados, estão afastados. Então, o que Feuerbach diz, vai buscar aí o conceito de alienação e diz que, na verdade, a religião é a alienação da essência humana. Ou seja, o homem pensa num ser que, na verdade, é ele mesmo, ou seja, as suas próprias qualidades são elevadas a uma categoria de perfeição. Portanto, nós dizemos que Deus é infinito. Não é? Na verdade, o homem é infinito, diz Feuerbach, não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie. E nesta perspectiva, então, o conceito de alienação significa o quê? Que a essência do homem foi posta fora dele mesmo e adorada. Não é? Foi colocada como se existisse num outro mundo. Que é essa coisa, diz ele, que nós chamamos de Deus. Então, diz ele, o problema não é explicar se Deus existe ou não, mas é demonstrar que essa coisa que nós, os humanos, chamamos de Deus, na verdade, portanto, são as nossas próprias qualidades elevadas à categoria de perfeição. Portanto, então, essa segunda viragem antropológica é muito mais radical do que a primeira. A primeira antes de Hegel. A segunda, a que vem depois de Hegel, é muito mais radical, se assim podemos dizer. Claudinha. Percebi a segunda viragem antropológica. Agora, a primeira cortou, não sei se é a minha conexão ou não, cortou e não consegui apanhar a primeira, até onde o senhor disse que a viragem antropológica antes do Hegel terá começado no início da filosofia moderna. Hegel. Agora, o objetivo da primeira viragem antropológica não consegui acompanhar. Portanto, nós dizemos que a filosofia moderna ela caracteriza-se essencialmente por ser uma filosofia do conhecimento. Então a ideia é tentar mostrar que não se pode pensar
nem o ser, nem Deus, sem ter em conta o conhecimento e aquele ser que é capaz de conhecer, que é o homem. Então, o conhecimento dá-se no homem. Então, tudo será visto a partir do homem. Mas não havia, tanto do século XVI ao século XVIII, não havia a intenção de substituir por completo, portanto, Deus pelo homem. Portanto, nós podemos ver, por exemplo, tanto Leibniz, não é? Como, portanto, Descartes ou Spinoza, ou mesmo Kant, todos eles acabam por admitir de uma ou de outra forma a existência de Deus. Não é? E a ideia de que Deus é o fundamento, a razão de ser, não só do mundo, mas também do próprio homem. Reparem, agora, depois de Hegel, não era estranho que se chegasse a ideia de morte de Deus. Porquê? Porque, portanto, se tornou, portanto, adquiriu-se a convicção de que para que o homem pudesse viver plenamente e realizar-se, ele teria que eliminar aquele ser que ele pensou que na verdade era outra coisa, mas que na verdade é ele mesmo, que é Deus. Então, daí, por exemplo, em Feuerbach nós encontramos a ideia de uma antropologia integral, ou seja, que retoma o homem no seu todo, porque, diz ele, aquilo que o homem imagina como sendo Deus, na verdade, é o homem elevado à categoria da perfeição. Daí a ideia de antropomorfismos. Porquê? Antropologia, porquê? Porque a antropologia tem a ver com a atribuição das qualidades humanas aos deuses. Aquilo que nós dizemos de deuses são as nossas próprias qualidades elevadas à categoria de perfeição. Ou seja, Deus tem todas as nossas qualidades, quer a vontade, quer a liberdade, quer o pensamento, não é? Quer a capacidade de fazer outras coisas, tudo o que nós temos, mas de forma perfeita. Isso é o que Feuerbach chama de projeção da mente humana. Portanto, a ideia é que é a própria mente humana quem criou Deus. Não é? Portanto, já não é o Deus que é criador, mas é o próprio homem que é criador de Deus. E essa, portanto, é a ideia que perpassa por quase todos os grandes pensadores do hegelianismo da esquerda e que estão na origem da chamada viragem antropológica. Portanto, a primeira era simplesmente mostrar que não se pode pensar ser e Deus sem ter em conta o homem. A segunda diz não, que Deus, portanto, é propriamente uma invenção do homem. Tá bem, professor, eu consegui acompanhar agora. Então, o Feuerbach é que defende que Deus está na nossa imaginação? É um produto da nossa imaginação e do nosso pensamento. Isso é o Feuerbach, depois do Hegel? Portanto, Feuerbach, portanto, era um hegeliano. Feuerbach era um hegeliano, portanto, de tendência da esquerda. Portanto, Hegel, escreve-se Hegel, mas lê-se Hegel. Feuerbach. Feuerbach. Portanto, no fim é quase pronunciar com, portanto, R. Controla o microfone, se faz favor. Por favor, peço à senhora Maria Araújo que feche o seu microfone. Peço desculpa. Portanto, já está controlado. Portanto, lê-se Feuerbach, não é? Ok? E na verdade, Feuerbach, portanto, foi inicialmente um hegeliano, mas, portanto, começou também sua filosofia por ser um crítico da filosofia de Hegel, que ele dizia que, na verdade, era uma teologia disfarçada. E é por isso que ele diz que o segredo da teologia, quando nós descobrirmos as coisas que nós dizemos de Deus, que ele é onipotente, que ele é isto mais aquilo, diz Feuerbach, nós vemos que tudo isso é apenas algo de humano. Por isso é que ele diz o segredo da teologia é, na verdade, a antropologia. Ou seja, quando você descobre aquilo que nós chamamos de Deus, o que é que você encontra, segundo Feuerbach? As próprias qualidades humanas e de perfeição. Professor.
Assim? Alô? Então, para esse filósofo, o Feuerbach, não existe o Deus superior. O Deus é igual a qualquer homem. Portanto, quando se fala, portanto, em Feuerbach de um Deus superior, portanto, o seu problema, diz ele, não é explicar a existência de Deus, mas é explicar o significado da palavra de Deus. Portanto, não sei se vocês conseguem ter acesso, portanto, aos textos. Portanto, no segundo dispositivo, não é? Diz a consciência de Deus é a consciência de si do homem. Portanto, há uma parte em que diz o que para o homem é Deus, isso é o seu espírito, a sua alma, e o que para o homem é o seu espírito, a sua alma, o seu coração. E isso é o seu Deus. Deus é o interior revelado, o si mesmo do homem expresso. A religião é o desvelamento festivo do quê? Festivo dos tesouros escondidos, ou seja, das qualidades humanas. E do ponto de vista de Feuerbach, a questão principal não é explicar a existência de Deus, não é? Mas a existência de Deus reduz-se à existência do homem para Feuerbach. Porque Deus, para Feuerbach, é a essência humana elevada à categoria da perfeição. Por isso é que ele diz, Deus, na verdade, é o homem absoluto. Ou seja, quando pegarmos todas as qualidades humanas e as elevarmos à perfeição, isso corresponde àquilo que nas diversas religiões as pessoas chamam de Deus. E do ponto de vista de Feuerbach, a diversidade das religiões comprova exatamente esta ideia de que, portanto, o Deus dos cristãos não serve para os muçulmanos. Ou o Deus dos muçulmanos não serve para, portanto, o Deus, portanto, dos judeus. Porquê? Porque cada um inventa, portanto, de acordo com as suas noções, com a sua maneira de viver. Então aqui nós temos, portanto, elementos para pensar, portanto, a questão da diversidade das religiões e a questão do aparecimento, não é? Das divindades. Portanto, será que os diferentes deuses, não é? Será que Allah é igual, portanto, ao Deus cristão? É igual, portanto, ao Deus, portanto, dos budistas? Portanto, portanto, seria um ponto de partida onde nós poderíamos questionar a tal ideia da racionalidade da religião, que é uma ideia muito discutida hoje, não é? A racionalidade da religião. É outro aspecto que, para os pensadores antes de Hegel, a religião era um aspecto racional do ser humano. O que esses pensadores pós-hegelianos querem mostrar que, na verdade, é um aspecto irracional do ser humano. E esta, portanto, diferença é algo, portanto, que, portanto, tendo por base, já alguma base de filosofia da religião, portanto, Feuerbach é um dos autores fundamentais que estudam a filosofia da religião. Por isso vejam a sua obra, a essência do cristianismo. Eu não sei se vocês já tinham lido Feuerbach, mas várias outras obras dele, portanto, sobre morte e mortalidade, a essência da religião, portanto, são obras especialmente de filosofia da religião. Aliás, esses autores são autores-chave de qualquer estudo da filosofia da religião. Então, para Feuerbach, a questão que se põe não é tanto da existência de Deus, mas a questão do significado. O significado é dizer, não, isto que nós chamamos de Deus é apenas o homem tornado, portanto, sagrado. Ou seja, o homem elevado à categoria da perfeição. Então, a questão da existência, se nós queremos discutir a questão da existência, diríamos sim que a existência de Deus só se coloca porque existe o homem que inventa uma coisa a que ele chama de Deus. Então, para ele, Deus é uma coisa que foi inventada pelo homem, não é a existência de Deus, pelo que eu entendi. Foi a imaginação do homem, um ser invisível. Portanto, o que ele chama, portanto, o mecanismo pelo qual nós produzimos Deus, ele chama de projeção. Não é? Projeção por quê? Nós sabemos que somos finitos, que somos impotentes, não é?
E nós projetamos então um ser que tenha todas as qualidades humanas, mas de forma perfeita. É isso que ele chama mecanismos de projeção da imaginação. Portanto, uma parte do texto fala de projeção. No terceiro dispositivo. Fala da projeção hipostasiada. Não é? E é na base dessa ideia do mecanismo de projeção que ele diz é projeção a partir projeção da mente e da imaginação humana. Não é? E por isso que ele diz, nós temos tantos deuses como os próprios povos. Portanto, vocês não comecem, portanto, a entrar pela via alfarbateana, mas é algo que nós temos que compreender. Não é? Antes de discordarmos, nós temos que tentar, pelo menos, compreender o que o autor está a querer dizer. Portanto, o objetivo não é só dizer, não, ele está errado, mas se ele estiver errado, para demonstrar-nos que, de facto, ele está errado. Mas primeiro, portanto, como diria Pascal, ao menos tentemos compreender a religião que nós queremos criticar. Então, não se pode criticar uma coisa sem a sua total compreensão. Portanto, então, para Feuerbach, não sei se vocês conseguem ter acesso, portanto, ao terceiro dispositivo, não é? Que diz a ideia de Deus como uma forma alienada da autoconsciência humana. Ou seja, alienada por quê? Alienada porque aquilo que constitui a nossa essência, nós pensamos que na verdade está fora de nós, afastado de nós, e nós adoramos essa coisa, mas que na verdade, diz Feuerbach, essa coisa não é diferente de nós. Essa coisa de Deus é apenas o homem, não é? Alienado de si mesmo. Daí então a ideia de uma antropologia integral. Ou seja, o homem deve retomar essa coisa que ele pôs fora de si mesmo e que adora como sendo uma coisa diferentemente dele e, tanto como uma coisa que está no além e no outro mundo. E, do ponto de vista de Feuerbach, então, há que entender essa projeção como uma maneira de, portanto, fabricar uma realidade. Então, a questão da existência de Deus põe-se apenas porque existe um homem que o fabrica. Estão a acompanhar ou estão perdidos, pessoal? Professor, estamos a acompanhar. Sim, professor. Eu consegui acompanhar. Professor, então para o Feuerbach, então, Deus é o sentido máximo daquilo que o homem quer alcançar? Não percebi a pergunta? Se Deus é o sentido máximo daquilo que o homem quer alcançar. Portanto, ele diz, Deus é o homem absoluto. Já está tudo dito. Não é? Sim. É, portanto, o homem elevado à categoria da perfeição. Não é? E, como tal, eu não sei se vocês não estudaram esses autores na filosofia da religião. Feuerbach. Não, professor, esses novos que o senhor redescobriu, não. Estudamos o Nietzsche, Mas o Marx, o Descartes, o Marx, Marx o Spinoza. fala de... Sim. Pessoal, essa ideia do Feuerbach, esse nome aqui, é parecida com a ideia do Marx, quando fala que a religião é a criação do homem. E eu vejo que... A ideia básica é a ideia da alienação. Marx diz claramente, para que o homem possa viver, é preciso que Deus mora. Não é? Portanto, bom, os países, portanto, comunistas, a maior parte deles até então, tornaram-se também já estados também ateus, por assim dizer. Não é? De estados que recusavam claramente, portanto, a ideia de Deus. E a ideia da alienação, a ideia da projeção, é uma ideia que nós encontramos tanto em Feuerbach, como em Marx, como em Bruno Bauer. Portanto, nós encontramos em quase todos estes autores a ideia de projeção, não é? Da alienação, ou seja, alienação é quando nós afastamos algo que é nosso, de nós mesmos, e pomos essa coisa fora de nós mesmos. E adoramos como se fosse uma coisa diferentemente de nós.
Daí que Feuerbach fala de antropologia integral, ou seja, que retome o homem no seu todo. Portanto, o livro de Feuerbach, portanto, pode parecer que não é um livro profundo. Na verdade, é um livro muito profundo. Não é? E que, portanto, qualquer cristão, qualquer um que se diz cristão, tem que conhecê-lo. Aliás, no próprio livro já diz a essência do cristianismo. O que é que quer dizer com a essência do cristianismo? A essência do cristianismo, na verdade, é apenas algo de humano. Não é? Estão a ver Nietzsche, humano, demasiadamente humano? É isso que Nietzsche quer dizer com o título. Deus, portanto, é apenas o homem levado à categoria de perfeição. Portanto, o título de Nietzsche, portanto, já sugere isso. Humano, demasiadamente humano. Não é? E é por isso que Feuerbach, portanto, diz no terceiro dispositivo, o mistério da teologia é a antropologia. Ou seja, quando nós desvendarmos as qualidades de Deus, nós acabaríamos por descobrir que, na verdade, tudo isso que nós dizemos, que Deus é infinito, que Deus é onipotente, que tudo isso é apenas qualidades humanas elevadas à perfeição. E, portanto, essas ideias aparecem tanto na obra A Essência do Cristianismo, como na outra obra que é, portanto, O Princípio da Filosofia Futuro, que contém vários pequenos textos de Feuerbach. Por isso que eu pus ali, portanto, Feuerbach, a necessidade de uma reforma da filosofia e um princípio da filosofia do futuro. Catarina. Fazer sinal com a mão. Portanto, avancemos, portanto, para uma outra pessoa que tenha, portanto, queira esclarecer aqui e, portanto, dar o seu ponto de vista. Professor, essa projeção é alcançada pela linhagem humana ou é o homem individual? Portanto, isso nós podemos dizer, portanto, que a linhagem humana atua sempre, portanto, a partir do homem individual. Não é? Porque, se você ver bem, portanto, o autor que aparece logo a seguir, o Skinner, diz que Feuerbach, portanto, humanizou Deus, não é? Ou seja, disse que Deus era homem, mas, no entanto, divinizou o homem. Ou seja, elevou o homem à categoria de perfeição. E por isso que ele diz, Deus é o homem absoluto. E Skinner diz, na verdade, essa coisa que nós chamamos de homem não existe. O homem é um conceito. O que existe é o eu individual. Daí, o eu é a minha propriedade. Portanto, o que existe realmente, diz Skinner, é apenas o eu individual. Não existe essa coisa que nós chamamos de homem. Bom, se eu vos pedir que me tragam o homem, você vai para o universal, traga-me lá o homem. Você vai trazer quem? Você vai trazer um indivíduo. Ou vários indivíduos. Mas não o homem em si. É essa discussão. Que tipo de coisas existem? Existem os indivíduos, como dizia Aristóteles, ou existem os universais, como diria Platão. Portanto, esta é a questão que é conhecida na história da filosofia como questão dos universais. Que tipo de coisas existem? Existem os indivíduos, coisas concretas, singulares, ou existem os universais? A resposta, portanto, tem uma diversidade de teorias, não é? E, do ponto de vista da sua pergunta, portanto, é algo que é feito através dos indivíduos, mas de uma forma coletiva. Portanto, não há religião que seja só a minha religião. A religião, portanto, tem, portanto, a vida comunitária, portanto, é um dos aspectos fundamentais da religiosidade. Portanto, isto, no entanto, é algo que começa na experiência de cada um de nós, mas que se alarga, se alastra para tantos outros que pensam como nós. Não sei se respondi a sua pergunta.
Sim, sim. Portanto, quanto a Feuerbach, portanto, eu tenho esses livros, portanto, se alguém quiser ler, não é? Até para posteriormente ver como é que, portanto, se podia responder isso. Portanto, hoje há livros, ótimos livros, portanto, que respondem a essa pergunta, nomeadamente alguns livros que estão no programa, que é o Crime, por exemplo, que é o livro sobre a cosmovisão cristã. Portanto, ele diz que Deus é muito mais do que mera projeção. Não é? Portanto, seria uma resposta, portanto, de certa forma, a Feuerbach, mas, portanto, há livros, portanto, disponíveis, portanto, que discutem esses pontos de vista. São questões que vocês têm que saber. Não é só dizer, não, o cristianismo é verdadeiro, mas que têm que saber porque é que o cristianismo é verdadeiro e saber como vencer as pessoas, porque é que o cristianismo é verdadeiro e é capaz de rebater essas suas críticas. E de facto, portanto, Feuerbach diz-nos exatamente então que Deus, na verdade, é o homem levado à categoria de perfeição e que, mais importante do que Deus, era o homem. Stirner, pelo contrário, diz não. Essa coisa que o Senhor chama de homem não existe. O que existe é o eu e a sua propriedade. Então, Stirner é um pensador também importante que, portanto, na sua obra principal, O Único e a Sua Propriedade, estão a ver, se cada um de nós resolvesse fazer apenas o único e a sua propriedade. É? Na verdade, essa ideia de propriedade faz parte da nossa linguagem cotidiana todos os dias. Por isso que nós dizemos meu marido, minha mulher, meu namorado. Essa ideia de propriedade, que os outros são nossa propriedade, portanto, é algo com o qual, portanto, nós convivemos todos os dias e faz parte da nossa linguagem. Não é? Então, aquilo que Stirner diz é que aquilo que é importante é não tanto o homem, mas o indivíduo e a sua existência pessoal. Por isso é que ele faz uma apologia do egoísmo. Não é? Ele diz, nem Deus, nem a nação, nem o direito são as minhas causas. A minha causa é a minha propriedade. A minha propriedade é apenas a minha pessoa. E, bom, seria, portanto, um pouco difícil, portanto, vivermos num mundo assim. E é por isso que Stirner permaneceu durante muito tempo como um pensador esquecido e só foi descoberto no início do século XX, portanto, por um anarquista. Ou seja, a ausência do Estado. Eu não quero nem o Estado, aquilo que me interessa é a mim próprio. Não quero nem o Estado, nem o partido, nem a igreja, nem nada. Aquilo que me interessa é a mim próprio. Não é? E, nesse sentido, essa proposta de Stirner desencadeou um debate muito intenso com Marx, sobretudo na obra A Ideologia Alemã, onde Marx passa praticamente a maior parte do tempo a criticar Stirner, a perguntar, inclusive, se alguma vez alguém já viu esse eu único. Marx faz essa pergunta. O outro autor que Marx critica ali é Bruno Bauer, portanto, também devido a essas apologias do eu. Como nós sabemos, portanto, Marx portanto, está muito associado a outros modelos de existência, que não seja apenas o eu, mas que seja, não é, o comunismo, não é? Que seja com os outros, que não seja apenas o eu. Então, Stirner é também um pensador importante, cujo livro O Eu e a Sua Propriedade, esse livro, tanto como o de Feuerbach, também está disponível, portanto, versão digital, e é muito fácil encontrar esses livros. Stirner, portanto, Stirner, Feuerbach, portanto, autores que querem fazer perguntas sobre eles. Só para ficar uma coisa bem clara, o Stirner e o Feuerbach são depois do Hegel, né? Depois do Hegel. Portanto, Hegel morre em 1831. Não é? E, no entanto, esses filósofos
todos eles apareceram como filósofos depois, portanto, praticamente da morte de Hegel. Aliás, todos eles eram hegelianos. Não é? Reparem que o conceito fundamental que eles vão buscar a Hegel é o conceito de alienação. Sim, isso eu já vi. E partindo do conceito de alienação, atenção, porque o Hegel, embora esteja a ser acusado aqui de ser mais um teólogo que filósofo, na sua juventude não era nada disso. Na sua juventude era uma das figuras principais do ateísmo. E em várias obras, A Vida de Jesus, O Espírito do Cristianismo e o Seu Destino, ele diz, portanto, tece considerações muito negativas em relação, portanto, ao cristianismo. Que ele diz, na verdade, é uma proposta moral. E não, portanto, basicamente, algo de sagrado. Mas o cristianismo é uma proposta moral. Aliás, havia na Alemanha um grande pensador que dizia que o cristianismo é uma revolução política que, uma vez falhada, se transformou numa revolução cultural. Daí a máxima, tanto amar, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, transformou numa revolução moral no sentido de mostrar o amor. Não é? Portanto, se nós mostrarmos o amor na nossa, portanto, ação cotidiana, isso é algo muito significativo do ponto de vista moral. Isso apenas para recordar o quê? Para recordar que o Hegel da juventude não era o Hegel que falava do absoluto, da ideia, dessas coisas. Não, era um Hegel, não é? Ateísta. Não é? Era um Hegel ateu. Portanto, os primeiros textos de Hegel, portanto, são textos que se enquadram perfeitamente na ideia do ateísmo. Aliás, Hegel diz nesses textos que Abrão, não é? Que sacrificou a filha, que era um exemplo típico de alguém alienado. Não é? Porque ele devia mais ver para si mesmo do que ver para o outro. E, então, nesse texto, portanto, Hegel desenvolve esta ideia que mais tarde é usada contra ele, que é a ideia da alienação. Não é? Que é uma ideia que está presente em quase todos os filósofos da esquerda, praticamente pós-hegelianos. Está bem, professor, obrigada. Professor, isto quer dizer, então, que ele não acredita. Isto quer dizer que ele não acredita na existência de Deus. Ele quem? O Stirner. Max Stirner. Portanto, quase todos esses filósofos, portanto, são da convicção de que Deus é apenas, portanto, uma invenção humana, se podemos falar numa linguagem mais simples. Ele existe, sim. Existe, mas como algo inventado pelo homem. Daí que eu vos tenha dito que a segunda dimensão da viragem antropológica é muito mais radical. Já não se contenta em dizer que não se pode pensar em Deus ou ser sem o homem, mas diz que Deus é uma invenção do homem. E essa é a perspectiva. Portanto, Deus existe sim, mas não como uma coisa sagrada, mas como uma realidade criada pelo homem. Portanto, essa é a perspectiva que está presente na maior parte desses filósofos. Não vai nessa linha de argumentação, porque Kierkegaard, portanto, era um pensador profundamente cristão, embora não católico, cristão protestante. Aliás, como grande parte desses filósofos são protestantes. Não é? E, no entanto, são da convicção de que, portanto, Deus existe sim, mas como algo inventado pelo homem. Ok, professor, já entendi. Já entendi. Oh, professor, é que ao ler o documento deu uma impressão que eles não aceitavam a existência de Deus como um ser invisível, não é?
Não como Não, um ser que portanto, foi inventado pelo homem. não. Claro, com sua explicação já entendi. Uhum. Portanto, como esse ser sagrado, não é? Como esse ser sagrado, portanto, até porque a palavra sagrado significa aquilo que é sacro, fechado, que se mantém fechado ao nosso entendimento. Mas, para, por exemplo, do ponto de vista religioso, por exemplo, bom, ele pode manter-se fechado à nossa razão, mas está aberto à fé. Não é? Sobretudo Kierkegaard diz: nós não podemos provar se Deus existe ou não existe. Não é? Mas, daí, portanto, a nossa experiência de angústia, exatamente de nós não termos essa certeza. Então, diz, a única alternativa da qual nós não sairíamos a perder era aceitar que ele exista. Lembra-se da tal ideia de aposta de Pascal, que dizia, bom, você não acreditar que Deus existe e ele existir, você acabou de perder tudo. Mas se você acreditar que ele existe e ele não existir, você não perdeu nada. Kierkegaard vai se inspirar um pouco nessa ideia de aposta de Pascal. Dizer, nós não podemos ter certeza se Deus existe. Então, nós podemos ter uma solução muito mais, portanto, racional, que é aceitar. Porque aceitando, nós estaríamos a perder nada. Mas se nós não aceitarmos e ele existir, acabamos de perder tudo, como diria Pascal. E a perspectiva que aparece aqui, a única que, portanto, admite a existência de Deus, diz o próprio Feuerbach, portanto, aliás, diz, portanto, aqui o autor Kierkegaard, nós podemos pensar em Deus como algo a partir de uma experiência histórica, concreta, que foi a experiência da encarnação, da vinda de Cristo. Daí que o aspecto da historicidade da experiência, portanto, é algo que constitui um ponto de partida fundamental para Kierkegaard. Para Kierkegaard, portanto, repara, um dos títulos da sua obra é ou. O que é isso? O é ou escolhemos ser cristãos ou escolhemos ser outra coisa. Portanto, essa é a ideia do título, ou. Então, a perspectiva, portanto, de Kierkegaard era a nossa existência individual, no entanto, só se realiza na nossa aceitação de Deus, na nossa aceitação do futuro. Também em Kierkegaard, portanto, a verdadeira dimensão do tempo, diz ele, é o futuro. E o cristianismo nos ensinou isso, diz ele. Ao contrário dos gregos, o cristianismo ensinou-nos a ter os olhos postos no futuro, a partir do qual nós podemos garantir, portanto, a salvação, a redenção, não é? O juízo final e tantas outras coisas. Isto está, portanto, posto no futuro. Então, dizer, pensar o instante a partir do futuro. E a perspectiva de Kierkegaard era que cada um de nós conseguíssemos uma existência autêntica. E essa existência autêntica seria a aceitação de Deus, mesmo na incerteza de não o provarmos. Não sei, portanto, se isto, portanto, é algo que, portanto, Kierkegaard, é um autor também que vocês conhecem, mas são alguns autores que sabem da filosofia, estrutura filosofia da religião, que, portanto, vocês têm que conhecer para poder perceber essa dinâmica à volta da chamada viragem antropológica. Ou isto está a fazer mais confusão do que esclarecimentos? Não, professor, nós, como o professor disse, nós temos de ler documentos para agora considerar com a ideia do professor. Estamos a entender e conseguir trazer algumas coisas boas. Essa explicação do professor. Agora, ter acesso a esses documentos e gostaríamos também que o professor nos facultasse, se possível. Esses livros. Os livros? Sim, sim. Sim, os livros. Eu tenho, portanto, esta semana vou ver se descarrego, portanto, uns tantos livros no vosso e-mail. Agora, ou se, não sei, vocês não
se tivesse, portanto, aliás, como também nós não estamos a ter aulas presenciais, portanto, porque são variedíssimos livros, não é? Sim, o professor pode nos indicar. Muitos de livros, portanto, mas o que, portanto, que eu tenho versão digital, vou mandar, portanto, para o vosso e-mail e assim, portanto, fica a vosso dispor. Ok, muito obrigado. Estudar hoje tem a vantagem de praticamente todos os livros estarem em versão digital. Portanto, uma das figuras que aparece aqui é Nietzsche. Nietzsche deve ter estudado, portanto, Nietzsche, portanto, no secundário. E a pergunta, portanto, para Nietzsche, portanto, o tempo em que Nietzsche vem falar da questão do significado da expressão morte de Deus, portanto, morte de Deus para Nietzsche quer dizer o desaparecimento da visão do mundo platónico, não é? Que era dois mundos, o sensível e o inteligível, mas também, diz ele, hoje a ideia cristã de que a existência autêntica se realiza no outro mundo, diz ele, isso já não tem tanto sentido, diz Nietzsche. Portanto, é juntando essas coisas que Nietzsche fala da morte de Deus. Mas também o desaparecimento da força moral da religião, mas também da verdade absoluta. Essas coisas, diz Nietzsche, hoje já não têm a força que tinham outrora. Hoje são nada. Daí a ideia de niilismo. Niilismo tem a ver com a ideia de nada. Hoje já não nos dizem absolutamente nada, diz Nietzsche. Então a pergunta que se impõe, diz Nietzsche, é como é que o homem pode tornar-se naquilo que ele é? O homem, diz ele, é uma corda entre o animal e o sobre-humano. Não é? Portanto, alguns textos falam do super-homem. Portanto, a expressão nietzschiana é Übermenschen. Über, sobre, Menschen, homem. Então isto jamais daria a ideia de super-homem. Super-homem é uma peça de desenhos animados. E que eu saiba, Nietzsche nunca escreveu peças de desenhos animados. Então não se deve traduzir a ideia de Übermenschen por super-homem, mas sobre o humano. Então ele pergunta, o que é o sobre-humano? Sobre-humano é esse ser humano que já não acredita em coisas como Deus, portanto, alma imortal, pecado, portanto, vida eterna, vontade livre. Portanto, é um homem que seja capaz de tomar conta de si mesmo, de criar os seus próprios valores. Bom, nós podemos perguntar, bom, ele poderia fazer tudo isto, mas ele não criaria a si mesmo. Então é aí que os cristãos podem interrogar. Bom, ele poderia criar a sua vida, criar os seus valores, mas ele não criou a si mesmo. Então, teria que sobrar aqui uma questão, que é, o homem teria que perguntar quem esteve na origem da sua criação. Essa é uma pergunta que nós podemos fazer a Nietzsche. O homem pode criar a si mesmo, criar os seus valores, criar isto, mais aquilo. Mas quem criou o homem? Portanto, esta é a questão com a qual nós podemos aqui confrontar Nietzsche. Maria Emília. Sim, professor. Professor, eu devo lhe dizer que quando eu estudei, quando comecei a estudar a filosofia do conhecimento, também a sociologia da religião, eu pensava que já tinha algum conhecimento sobre a existência de Deus na perspectiva dos filósofos. Mas neste momento estou a ter cuidado, com tantos conhecimentos, tantos filósofos, para que a minha fé não se abale quanto à existência de Deus e a criação do homem. Não vai abalar. Portanto, há um livro interessante. Portanto, vejam os livros de William Crane, que estão no programa. Portanto, ele diz como defender a fé cristã com precisão e rigor. É um teólogo, portanto, formado em filosofia e que nos ensina a debater de forma clara, portanto, a mostrar como que o cristianismo, portanto, pode responder a todos os tipos de críticas. Portanto, e nós temos de estar abertos para esses questionamentos, não é? Confesso que estamos a precisar de ler este livro. Mas agora, professor, como já estamos a aproximar do final da aula, porque temos aula a seguir, eu queria ver consigo a modalidade de avaliação. Logo a seguir. Temos a aula de filosofia logo a seguir, às 5. Queria discutir consigo a modalidade de avaliação final. Eu percebi no Portanto, mantém. Temos que escolher um texto para fazer uma dissertação, em concertação com o professor,
depois apresentar. Agora, não percebi bem se tem que ser um tema a discutir, a apresentar ou a dissertar, ou se temos que escolher um autor daqueles que estamos a estudar para fazer uma dissertação sobre a sua doutrina. Queria perceber melhor esta modalidade de avaliação. O tema do trabalho final é aberto, portanto, eu costumo deixar que os alunos escolham, portanto, os seus próprios temas. E quando escolhem um tema, portanto, a ideia é produzir um texto que seja uma espécie de um artigo académico, portanto, sobre esse assunto. Para tal, vocês podem focar num autor, portanto, num determinado assunto, ou, portanto, num autor, portanto, conjugando várias perspectivas de... Portanto, aliás, num tema, conjugando perspectiva de vários autores acerca daquele assunto, mas também, no fim, deixar a vossa própria posição. Portanto, sobre esta questão, portanto, eu creio que há necessidade de fazer alguns esclarecimentos e também alguns ajustamentos, porque como o programa foi feito na ideia de que nós íamos ter aulas presenciais, e não houve aulas presenciais, havia, portanto, mais resumos a serem feitos, que possivelmente podemos não fazer, não é? Não sei, mas acho que temos de fazer, além do trabalho final, pelo menos mais 2 resumos. E queria então, depois de vos mandar alguns possíveis temas de trabalho final, hoje, lá para o fim, lá por volta das 22 horas, posso mandar isso, mandar-vos alguns possíveis temas de trabalhos finais, e, portanto, discutir convosco, portanto, como é que nós fazemos, portanto, para contornar o facto de nós não termos de estar a ter aulas presenciais. Isso também modifica, sobretudo, alguns parâmetros de avaliação. Mas vocês não se preocupam muito com a avaliação, preocupam-se em saber. Porque avaliar, eu posso dar 20 a toda a gente e não há ninguém que me diz para não dar 20. Mas saber, se vocês souberem ou não saber, portanto, isso já é o vosso problema. Portanto, preocupa-se em saber, não, portanto, tanto neste momento com a avaliação, porque ainda também nos falta um tempinho para terminarmos. Falta-nos pelo menos um mês de aula, um mês e pouco. Ok, porque eu estou a ontologia. Antropologia é um rio completo. Tem muita coisa a ver. Por isso, quando mais cedo temos um trabalho, isto permite-nos reintegrar dentro do assunto, porque ficamos constantemente, não obstante, a fazer pesquisas, e podemos desenvolver esse trabalho juntamente com o professor. Certo. Portanto, se verem, portanto, o programa tem uma extensão na parte de biografia, portanto, muitos livros. Portanto, aqui os livros, quase todos eles existem em versão digital. São poucos os livros que lá estão, não chegam a 10 que não existem em versão digital. Mas só que, portanto, a versão digital também, às vezes, é um pouco exigente. Mas eu tenho quase todos estes livros em versão digital. Um desses dias vou descarregá-los, portanto, nos vossos e-mails. Assim, portanto, ficam com a biografia suficiente, portanto, para aprofundar a disciplina mesmo depois do término das aulas. É muita biografia, professor. Nós tivemos algumas limitações em fazer consultas, porque estivemos confinados, não podemos fazer impressão. Nem toda a gente tem computador, quem tem não consegue fazer uma leitura durante muito tempo no computador. Então, ficamos com alguma lacuna em relação às leituras. Por isso, se o professor nos indicar... Portanto, há sempre documentos digitais. Seria bom. Certo. Então, eu vou ver se até domingo consigo descarregar, portanto, esse livro no vosso e-mail. Certo? Então, vão lá para a aula, que o professor já deve estar à vossa espera, mas, portanto, se alguém quiser ficar aqui, portanto, pode ficar.